você acha que não deu tão certo, assim, os Galácticos de, tipo, ganhar uma Champions League? De, tipo, porque eu jurava que ia ganhar com o pé nas costas. Ganhou, né? Não era taxado como os Galácticos, mas ganhou, né? Na época que o Zidane fez aquele golaço de esquerda que o Roberto Carlos cruzou. Já era os Galácticos, mas não tinha o nome de Galácticos ainda. Mas melhorou muito quando vocês chegaram também. Eu acho que ficou um time melhor. Não, ficou um time mais nome, assim. Com mais nome. Porém, essa questão, a vaidade falou muito alto, a inexperiência, né? O Luxemburgo chegou lá e quis implantar um sistema brasileiro e foi, né, derrubado pelo Raul. Isso se falam abertamente lá, porque... Nossa, o Raul devia ser difícil, então. O Raul tava 70 anos no Real, né? Era Raul Madrid, né? Aí o Luxemburgo chegou, a galera falou que ele queria concentrar 2 dias antes. Não era uma cultura. Isso daí quem pode falar melhor é até o Luxemburgo, porque quando eu cheguei, ele tinha acabado de ser mandado embora, no entanto que eu comecei a morar no apartamento que ele tinha alugado, e aí ele falou, tem um apartamento aí, mora aí, e o aluguel que eu já paguei, né, você só reembolsa pra mim. Então, foi um treinador que eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele. Gostaria muito, porque tenho certeza que eu aprenderia demais. Você não trabalhou com ele? O Luxemburgo ficou o quê? 1 ano no Real? Não, ficou 6 meses, eu acho. Caiu rápido. Puta, foi muito rápido. E ele chegou badalado, viu? E ele chegou causando. Chegou. Causando. Não, top. Mano, sabia que o Raul era difícil de comportamento, tipo, de convivência assim, não, mano? Aquele jogador antigo que comanda no bagulho, né? Porque eu acho que ele ficou anos lá no Real, né? Ele ficou quantos anos? Ele se aposentou lá não, né? Não, ele não se aposentou, não. Eu acho que ele foi pro Schalke depois, Isso, né? Depois foi pra Arábia, pra esses lados aí. Hoje eu acho que é treinador da base lá. Faz parte da base, diretoria. Mas, por exemplo, o Rogério Ceni, todo mundo sempre fala dele como, tipo, líder. Tipo, passava uma confiança. Vocês voltavam a bola, às vezes vocês voltavam uma bola que seria na fogueira pro Rogério Ceni, ele limpava. É a questão da liderança, né? O Raul, ele sempre foi o líder lá no Real Madrid. O interessante é que o Raul, ele tinha, né, essas posturas aí que a galera fala, né, que eu tive a oportunidade de viver, só que em questão de liderança ele era muito líder, ele era o primeiro a chegar e o último a sair. Entendeu? Era o cara que mais treinava, mesmo no banco de reserva, que mais treinava, que mais se empenhava, que mais se doava, mas ele tinha esse problema extra-campo, né? Vaidoso. Vaidoso. No Brasil também teve jogadores assim, então é uma coisa, digamos assim, que no futebol é comum. Entendi. A galera fala que o Rogério Ceni era bem chato assim de pegar no pé, ele era mesmo? Não, a questão é essa. A questão é, o Rogério Ceni, ele é perfeccionista. Por quê? É um cara vitorioso. Então um cara vitorioso, ele quer do lado dele quem quer vencer. Entendeu? Porque o cara cresceu, ele conhece o clube. Ele sabe que se o São Paulo for campeão, beleza, todo mundo vai aplaudir. Mas se o São Paulo perder, vão pegar no pé dele. Porque ele é o líder. Então, por isso que ele era o que mais treinava também, é o que mais se empenhava, o que menos dava entrevista. Rogério Ceni raramente dava entrevista. E o que o povo, principalmente por parte da imprensa, não gostava, é o quê? O Rogério Ceni não era um cara, totalmente leigo no assunto. Ele era um cara entendido. Você perguntava de política para ele, ele te respondia. Você perguntava de nutrição para ele, ele entendia por quê. Ele estudava, é um cara que se interessava. Então ele sabia o que o jogador podia comer, a maneira do jogador se comportar, como cobrar do jogador. Então o cara era exemplo. Então você tem que seguir o exemplo. Aí o repórter perguntava para ele, fazia uma pergunta, ele não respondia o que o repórter queria ouvir, ele respondia o que ele queria falar. Por quê? Entendedor. Os caras, era uma época que tinha muito estagiário. Então os estagiários eram infiltrados ali só pra cutucar. Só pra cutucar. E aí, Rogério, o time perdeu, você acha que o fulano de tal tem que ir embora? Nossa. Putz. Entendeu? Então hoje já não se tem mais isso, mas era uma época assim que era muito, muito complicado. A galera buscava matéria causando. Eu lembro que, tipo assim, acabava o jogo, os repórteres podiam entrar dentro de campo. Às vezes tipo assim, acabou de apitar, o cara já tá aqui, ó. Fala. Não tem mais isso? Não, hoje não pode entrar dentro, tipo assim. Tem que esperar o jogador sair. Hoje acaba o jogo,
tem ali, né, os que são eleitos os melhores da partida, né, dá entrevista e depois tem a coletiva de imprensa. Na época não, na época você saía, tinha uns microfones com a cabeça desse tamanho assim, toda babada, fedendo, e os caras metiam seu nariz ainda. Entendeu? Você gostava da coletiva? Você gostava de sentar lá, falar, responder as perguntas? Na minha época não tinha coletiva, tinha mais essa questão, acabou o jogo, já iam ali, né, no campo. Você nervosão, tudo cansado. Quando perdia, né, então aí saía algumas besteiras, né. Cabeça você fala, quente. De cabeça quente, então tinha muito isso. A coletiva era mais depois dos treinamentos, né, que antecedia as partidas. Não, ele pegou uma época também de seleção brasileira que só jogava. Era fraco os meninos, né? Que jogava lá. Os caras eram bons, né? Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano. Jogou com a galera. Roberto Carlos, Cafu. Sim, jogou com a galera.